Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O olhar atento de um motorista de aplicativo ajudou a polícia a rastrear os passos de um pedófilo. Preso em São Paulo, esse suspeito é um influenciador digital americano que percorria diferentes países para cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O mandado de prisão foi cumprido durante uma operação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Polícia! O influenciador americano Floyd Wallace Jr., de 29 anos, foi capturado na região central da capital paulista. Ele chegou ao Brasil em outubro e é investigado por exploração sexual de menores. Floyd começou a ser monitorado quando passou pelo Rio de Janeiro, após a denúncia de um motorista de aplicativo. 2 meninas entraram no carro após a viagem ter sido solicitada por outra pessoa. Elas disseram que iriam se encontrar com um homem mais velho que não falava português. Ele entendeu que era uma situação suspeita e de fato era. E a partir de então eles passaram a monitorar as viagens desse indivíduo e verificaram que o padrão perpetuava. De acordo com a polícia, além do Brasil, Floyd passou por outros locais como Porto Rico e Colômbia. Ele confirmou em depoimento que o objetivo das viagens era a prática de turismo sexual. Ele simplesmente tentava se defender falando que ele veio para o Brasil para poder fazer encontros com mulheres maiores. Os encontros aconteciam em apartamentos de aluguel por temporada. No local da prisão havia bichinhos de pelúcia, câmeras e microcâmeras, celulares e computadores. Nos pendrives apreendidos com o americano, a polícia encontrou vídeos em que ele aparece abusando de crianças e adolescentes. A investigação descobriu que o influenciador oferecia dinheiro e jogos eletrônicos para atrair as vítimas. Floyd tem um canal de vídeos na internet em que provoca policiais dos Estados Unidos. What is your name and badge number? E grava o momento em que resiste a abordagens. Ele responde em liberdade por crimes em 13 estados americanos. Ele já apresentava condutas complicadas no seu país de origem e veio para o Brasil para realizar atos sexuais com crianças. Então, além do que ele fez aqui, ele já era complicado lá. Aqui no Brasil, ele teve a prisão preventiva decretada e deverá responder por produção e armazenamento de pornografia infanto-juvenil e estupro de vulnerável. O americano não tem advogado no Brasil. Jair Bolsonaro recebe autorização e vai ser internado amanhã para passar por nova cirurgia. Presidente Lula assina indulto de fim de ano que exclui condenados por atos golpistas. Prévia de dezembro aponta a inflação dentro do teto da meta estipulada para 2025. Novo ataque russo deixa mortos na Ucrânia, incluindo uma criança. No Reino Unido, homens são condenados por planejar ataques em massa contra judeus. Rio de Janeiro amplia o uso de drones com alto-falantes para alertar banhistas nas praias. Atenção, saia imediatamente do mar. E o JR mostra o trabalho de policiais rodoviários para combater crimes e evitar acidentes nas estradas pelo Brasil. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. A Polícia Civil da Bahia prendeu mais 2 suspeitos de envolvimento no assassinato de 3 técnicos de internet em Salvador. De acordo com a investigação, os integrantes do crime organizado acharam que os trabalhadores estariam instalando câmeras em uma comunidade. O vídeo, segundo a polícia, foi feito por pessoas com envolvimento na execução. Quem grava insinua que no poste foram instaladas câmeras de vídeo monitoramento. Ó, uma câmera ali, ó. Uma aqui, ó. Lá, vendo o fio? Nesta outra gravação, o grupo aparece vigiando os técnicos de internet. Ricardo Antônio Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41 e Patrick Vinícius Horta, de 28, foram encontrados mortos há uma semana.
Para a polícia, não resta dúvidas de que os criminosos confundiram a atuação dos 3 trabalhadores executados em Salvador. A investigação apontou que pelo menos 11 pessoas participaram do assassinato. 2 suspeitos foram detidos nesta terça-feira. Outros 2 criminosos já foram presos. O 5º morreu em confronto com policiais. Eles tiveram uma visão equivocada de que os trabalhadores estariam ali instalando câmeras de vídeo monitoramento nas ruas, onde os traficantes ali tentam exercer o domínio territorial. Os vídeos analisados pela polícia teriam sido enviados por cúmplices a criminosos do sistema prisional. A investigação apontou que a ordem da execução partiu de dentro do presídio, por pelo menos 4 chefes da mesma facção. Os trabalhadores estavam passando ali fibra ótica, utilizada ali na instalação de internet, e eles tiveram essa visão e fizeram essa atrocidade, com os 3 trabalhadores. Notícia que alarma a comunidade internacional. Um novo ataque russo matou pelo menos 3 pessoas na Ucrânia e atingiu a fronteira com a Polônia. Esse ataque mobilizou as tropas da OTAN, aumentando o risco de escalada da guerra. A sirene interrompeu a noite na capital Kiev. Depois de se esconder no abrigo com a mulher e os filhos, Andrew ouviu o barulho da explosão do drone que destruiu parte do prédio onde mora. Ele fez imagens de como ficou a casa da família. Temos 3 filhos, um de 13, um de 11 e um bebê de 3 meses. Não sei o que fazer, desabafa. O ataque russo com mísseis e drones atingiu 13 das 27 regiões do país. Pelo menos 3 pessoas morreram, entre elas uma criança de 4 anos. Segundo o governo ucraniano, os ataques atingiram a rede elétrica do país, deixando milhares de pessoas sem energia em pleno inverno aqui no hemisfério norte. O presidente Volodymyr Zelensky já havia alertado para o risco de ataques russos na véspera de Natal. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou mais de 600 drones e 38 mísseis. A maioria foi abatida pelo sistema de defesa. Ataques que também atingiram o oeste do país, bem perto da fronteira com a Polônia, país que integra a OTAN. Com isso, caças da Aliança Militar do Ocidente, formada por Estados Unidos e países da Europa, foram colocados em alerta. Tensão que dificulta uma negociação pela paz. Hoje, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que diplomatas russos e americanos conversaram sobre pontos de atrito entre os 2 países, mas que as principais questões permanecem sem solução. Enquanto isso, a Rússia tem avançado sobre o território ucraniano. Nesta terça-feira, Moscou afirmou ter capturado mais 2 vilas ucranianas. Um novo ataque dos Estados Unidos a uma embarcação no Oceano Pacífico causou a morte de um suspeito. Segundo o governo americano, o barco levava drogas por uma rota conhecida do narcotráfico. No vídeo divulgado pelo Comando do Sul dos Estados Unidos, é possível ver o momento em que o barco é atingido e começa a pegar fogo. Segundo o governo americano, a embarcação tinha um baixo perfil, ou seja, a maior parte do casco fica abaixo da superfície. Esse tipo de barco costuma ser usado por narcotraficantes para dificultar a detecção. Ao menos 105 pessoas já morreram em quase 30 ações semelhantes, confirmadas pelo Pentágono. Donald Trump prometeu acabar com o escoamento de drogas até os Estados Unidos. Segundo o presidente americano, 25 mil vidas são salvas a cada ataque, embora a Casa Branca nunca tenha apresentado provas da presença de entorpecentes nas embarcações. Depois de passar 20 anos fechada, a base militar de Roosevelt Roads, em Porto Rico, voltou a ter fluxo intenso. A reativação ocorre em meio à escalada de tensão com a Venezuela. O local tem uma posição geográfica privilegiada, já que fica a cerca de 900 quilômetros de distância de Caracas. Os Estados Unidos também monitoram petroleiros considerados clandestinos.
Ontem, Donald Trump afirmou que o país vai ficar com os barris apreendidos em navios com petróleo venezuelano. Talvez a gente venda ou use nas reservas estratégicas, mas vamos ficar, inclusive com os navios, reforçou o republicano. Nicolás Maduro revelou que teve uma conversa respeitosa há um mês com Trump e pediu que o presidente americano foque nos problemas do próprio país. Não é possível que 70% dos discursos dele sejam sobre a Venezuela, afirmou Maduro. Aqui no Brasil, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, recebeu um parecer favorável da Secretaria Nacional de Aviação Civil para operar voos internacionais. Então vamos conversar com Romeu Piccolo, que traz os detalhes para a gente. Oi, Romeu, boa noite. Já existe previsão para o início dessas operações? Oi, boa noite, Cris. Segundo a nota divulgada pela concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, se o projeto for concretizado, as operações internacionais começam em 2028, depois das obras de ampliação e modernização. A proposta é operar voos internacionais de passageiros de curta e média distância para a América do Sul. Com as obras de reestruturação, haverá um novo terminal de passageiros. O número de pontes de embarque vai passar de 12 para 19 e o de posições de aviões no pátio aumenta de 30 para 37. Aeronaves para cerca de 200 passageiros poderão pousar em Congonhas. O horário de fechamento, 11 da noite, não vai mudar. Os investimentos ultrapassam os 2 bilhões de reais. Depois desse parecer favorável da Secretaria Nacional de Aviação Civil, o projeto avança para avaliação de outros órgãos. Cris, Edu. Obrigada, Romeu. De São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, onde o Corpo de Bombeiros do Rio vai ampliar a utilização de drones com alto-falantes para alertar banhistas sobre os perigos do mar. A novidade deste ano é o uso do equipamento também à noite, já que a procura por banhos noturnos costuma aumentar durante o verão. Calor de quase 40 graus. Tá muito quente. Que isso? Não, dá não. E para dar um refresco, nada melhor que praia. É bom que dá para dar um mergulho, refrescar um pouco e depois ficar pegando um sol também, né? Com a chegada do verão e das férias escolares, o espaço nas areias ficou disputado hoje no Rio. As águas claras foram um convite à parte. E ninguém tinha pressa para ir embora. Fico aqui o dia inteiro se deixar. Não tem hora para ir embora, só saio daqui meia-noite. Mas se o aumento do público nas praias já é uma preocupação durante o dia, à noite aumentam os riscos de afogamento durante o banho de mar noturno. Aqui no Rio, o Corpo de Bombeiros usa drones com alto-falantes para alertar banhistas sobre os riscos no mar ou nas pedras. A medida auxilia na prevenção de afogamentos. E essa tecnologia, que antes só era usada durante o dia, agora vai funcionar também à noite, quando a visibilidade por aqui fica reduzida. Câmeras de alta resolução e sensores térmicos vão ajudar no monitoramento. A mensagem tem versões em português. Atenção, saia imediatamente do mar. E em inglês. Don't put your life at risk. As estatísticas mundiais provam que os afogamentos que acontecem à noite, eles são muito mais letais. A probabilidade, a estatística de mortes, infelizmente, ela é muito maior do que aqueles que muitas vezes acabam desobedecendo um sinal durante o dia, durante a tarde, por exemplo. Só este ano, mais de 19 mil pessoas foram resgatadas de afogamentos em todo o estado. Às vezes o cara está lá no posto, apita e o banhista não consegue ouvir. Mas o drone ele consegue acessar até a pessoa que está correndo perigo, o banhista que está se colocando numa enrascada. Então eu acho muito positivo. Não coloque a sua vida em risco. Um turista foi resgatado pelo helicóptero da Polícia Militar depois de ser arrastado pela correnteza no mar de Guarujá, litoral paulista. A operação foi registrada em vídeo. A força da água impedia o homem de 27 anos de sair do mar agitado. Ele foi levado em direção às pedras e a equipe de salva-vidas, que estava na Praia do Tombo, acionou o helicóptero Águia da Polícia Militar para dar apoio ao resgate. O turista não chegou a se afogar. Ele foi retirado do mar em segurança, sem ferimentos, e foi liberado. O clima é de Natal, mas você deve estar se perguntando como fica o clima de forma geral. Então,
Lidiane Sayuri está com a gente para saber como o tempo fica nessa quarta. Lid, boa noite. Oi, Edu. Olha só, na véspera de Natal, o principal destaque será o calor intenso e persistente em grande parte do Brasil. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Vai esquentar tanto que a cidade de São Paulo, por exemplo, pode bater recorde histórico de calor do dia 25, com 36 graus. Até hoje, a maior temperatura do mês foi de 35,6 graus em 1998. Quarta-feira, na capital paulista, de sol entre poucas nuvens, com pancadas de chuva isoladas à tarde, máxima de 35 graus. No Rio de Janeiro, calor de 39 com chuva à tarde. Em Florianópolis, dia parcialmente nublado, com chuva forte e até 32 graus. Hoje, a cidade mais quente do Brasil foi Registro, no interior de São Paulo, com 38,5 graus. As imagens de satélite mostram muitas nuvens de chuva sobre o norte, sul e nordeste do país. Amanhã, os ventos quentes e úmidos mantêm o tempo instável, com chuva do norte até o sul. A chuva mais forte e abrangente em forma de temporal ocorre entre o Amazonas, Pará e Mato Grosso. No litoral, os ventos ganham força, principalmente no Rio de Janeiro, com rajadas que podem atingir os 70 quilômetros por hora. À tarde, em Porto Alegre, faz até 30 graus. Em Vitória, 32. 27 em Brasília, 29 em Macapá e até 33 em Teresina. Tempo Delivery. O Lincoln é de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Boa noite, Lincoln. Até sexta faz calor de até 34 graus, com céu mais nublado a partir de quinta. A Mariana quer saber como fica o tempo em Fortaleza, no Ceará. Oi, Mariana. Na quarta, a chuva da madrugada segue até de manhã. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui, faz 30 graus. Quinta nublada com 31. Sexta de sol entre nuvens com chuva isolada que pode acontecer entre a madrugada e a tarde. Máxima de 30 também. Participe do Tempo Delivery nas redes sociais. Use a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado. Você vai ver a seguir, ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser internado amanhã para nova cirurgia. E também, presidente Lula assina decreto que concede o indulto de Natal. Condenados por crimes contra a democracia não têm direito ao perdão da pena. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser internado amanhã no hospital de Brasília para passar por nova cirurgia. Vamos falar sobre esse assunto ao vivo com o Thiago Nolasco, direto de Brasília. Oi, Thiago, qual o procedimento dessa vez? Boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, para a Cris e para todos. O ex-presidente vai fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia na região da virilha, que surgiu após os múltiplos procedimentos que Bolsonaro passou para a reconstrução do trânsito intestinal após a facada na campanha eleitoral de 2018. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a levar Bolsonaro para um hospital particular de Brasília amanhã. Bolsonaro vai fazer exames preparatórios e será operado na quinta-feira. Moraes também determinou que pelo menos 2 agentes da PF fiquem de prontidão na porta do quarto de Bolsonaro. Eles também devem se certificar que nenhum dispositivo eletrônico, como o celular e computador, seja levado para o quarto. Apenas a mulher de Bolsonaro, Michele, está autorizada a visitá-lo no hospital. Outras visitas vão necessitar de novas autorizações judiciais. Edu e Cris, é com vocês. Obrigada, Nolasco. O presidente Lula assinou o decreto do indulto de fim de ano, em que concede extinção da pena a presos que cumpram os requisitos definidos por lei. Os condenados pelos atos de 8 de janeiro ficaram de fora da lista do perdão presidencial. A concessão do indulto é prerrogativa do presidente da República. No decreto, Lula excluiu os condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pessoas que participaram e já foram condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023 não têm direito. Conforme o decreto publicado no Diário Oficial de hoje, entre as pessoas que serão beneficiadas com o indulto estão condenados por crimes sem violência ou grave ameaça, condenados a até 4 anos de prisão por crimes com violência,
desde que tenham cumprido 1/3 da pena em casos de réu primário. Se for reincidente, é exigido o cumprimento de metade da pena. Pessoas com problemas de saúde, como tetraplegia, amputação, paralisia e cegueira, por exemplo, são exigidos laudos médicos. Infectados pelo vírus HIV em estágio terminal e grávidas de alto risco. Segundo a lei, o indulto não é permitido para crimes hediondos ou de tortura, discriminação racial ou religiosa, líderes de facções criminosas, terrorismo, genocídio e feminicídio. O general Heleno vai passar o Natal em casa. Ele foi condenado a 21 anos de prisão pela trama golpista, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar humanitária por questões de saúde. Augusto Heleno está com Alzheimer. O general deixou o Comando Militar do Planalto, onde estava preso, no fim da noite de ontem. Heleno está com tornozeleira eletrônica, sem passaportes e teve o porte de arma suspenso. Ele só pode receber visitas de advogados e profissionais de saúde. A gente já está voltando para te mostrar as compras de última hora que complicam o trânsito nas áreas de comércio. E veja também um giro pelas estradas do Brasil neste fim de ano. Estamos de volta para você saber sobre aquela compra para realizar um sonho que pode virar pesadelo. Serviços não autorizados, juros altos e falta de clareza no contrato. Tudo isso caracteriza a chamada venda casada. Que é uma prática abusiva e que tem aumentado no Brasil. Foram mais de 100 mil denúncias só este ano. A dona Lucimar queria muito a geladeira nova. A antiga não funciona direito. Quando a senhora viu essa geladeira aqui na loja, como é que foi? Foi meu sonho. Falei, realizei. A compra foi feita presencialmente numa grande rede varejista. A geladeira chegou há 20 dias, mas continua desligada. É que só depois, a dona Lucimar e o marido perceberam que o valor cobrado era o dobro do anunciado. Eu sou aposentada, ele ganha pouco, eu também. Eu falei, eu vou ficar sem dinheiro para comer. Essa daqui é a nota fiscal, olha só. O valor da geladeira, R$ 4.699. E esse daqui, o carnê. 15 prestações de R$ 694. Ou seja, o produto de menos de 5 mil passou para 10.415. Diferença de R$ 5.715. Dava para comprar 2 geladeiras e ainda sobrava um pouquinho de dinheiro. Fez o papel, falou, vocês vão pagar tanto e vocês assina aqui e vai lá em cima, pega o carnê. Eles tentaram cancelar a compra, mas a loja não aceitou. A sobrinha abriu uma denúncia no Procon de São Paulo. O documento relata que a loja não forneceu uma cópia física do contrato. E no cadastro para acesso ao contrato digital foi usado um e-mail que não pertence a eles, já que o casal de idosos não tem e-mail. A denúncia ainda afirma que houve a chamada venda casada. Sem o consentimento claro e consciente do consumidor, foram incluídos na contratação garantia estendida do valor, seguro da casa e juros elevados decorrentes da venda financiada por carnê. A cobrança ou serviço por produto não contratado, reconhecido ou solicitado está entre as maiores reclamações entre os consumidores brasileiros. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, foram mais de 106 mil denúncias registradas de janeiro a novembro, alta de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. Toda vez que o consumidor vai assinar um contrato, ele precisa ser previamente informado do que contém aquele contrato. Pleitear a devolução do dinheiro e até mesmo, como nesse caso eu entendo que caiba, danos morais. E a Receita Federal apreendeu, veja só, mais de 22 mil pares de tênis falsificados no Porto do Rio de Janeiro. Todo o material está avaliado em cerca de 4 milhões de reais. As caixas com tênis de diferentes marcas foram encontradas durante a fiscalização de um container. Um importador do município de Caruaru, em Pernambuco, é o responsável por trazer os itens da China.
O diretor executivo de uma empresa da Coreia do Sul pediu desculpas hoje depois da explosão de um foguete comercial no Maranhão. A Força Aérea Brasileira disse que esse foguete apresentou uma anomalia segundos depois do lançamento. Este foi o primeiro voo de um foguete comercial que partiu do Brasil. O Rambit Nano saiu da base de Alcântara, no Maranhão, ontem às 10h13 da noite. Ele chegou a uma zona em que ultrapassou a velocidade do som e seguia em direção à órbita da Terra. Desde 1999, o Centro de Lançamento de Alcântara não fazia um lançamento em classe orbital. O foguete Rambit Nano subiu aos céus, mas poucos segundos após o lançamento, houve uma explosão. Os destroços caíram em uma área da base de Alcântara. O foguete tinha quase 22 metros de altura, não era tripulado e transportava 5 satélites e 3 dispositivos desenvolvidos pelo Brasil e pela Índia, que seriam usados para pesquisas. Em nota, a Força Aérea Brasileira disse que o foguete iniciou a trajetória conforme o previsto, mas uma anomalia fez com que ele colidisse com o solo. O diretor executivo da empresa sul-coreana, responsável pelo foguete, divulgou uma carta hoje pedindo desculpas pela explosão. Um avião da Marinha do México caiu perto da região costeira dos Estados Unidos. Pelo menos 5 pessoas morreram, 2 ficaram feridas. Uma segue desaparecida. A fuselagem da aeronave foi encontrada pelo capitão de um iate que mora a 1,5 km do local da queda. O avião saiu de uma cidade no México com destino a Galveston, no Texas, mas caiu antes de chegar ao destino. A aeronave transportava uma criança de 2 anos com queimaduras graves para um hospital da cidade americana. No total, 8 pessoas estavam a bordo, 4 oficiais da Marinha e 4 civis. As causas do acidente serão investigadas. A explosão em um apartamento na região metropolitana de Porto Alegre levantou um alerta para os riscos do uso de produtos químicos inflamáveis em serviços de limpeza. O impacto provocado pela explosão foi tão forte que atingiu 20 apartamentos. Um produto utilizado para impermeabilizar um sofá pode ter sido a causa do acidente. Ele é muito volátil, né? Então ele fica no ar. Segundo o morador, a esposa dele iria fazer um alimento, a gente não sabe se ela foi acender o fogão ou ligar o micro-ondas, e aí teria gerado uma faísca e entrado em ignição o sofá, né? O apartamento onde o incêndio começou ficou totalmente destruído. 2 pessoas ficaram feridas, a moradora e a vizinha do apartamento de cima, que inalou fumaça. A moradora do apartamento onde as chamas começaram sofreu queimaduras em 50% do corpo e está internada em estado grave. Peritos estiveram aqui no local para identificar o material utilizado na impermeabilização do sofá. A polícia também investiga se a empresa contratada orientou os moradores sobre os riscos do serviço. Nós fizemos contato com a empresa, eles informam que o produto era à base d'água, né? Independente de qualquer coisa, o morador também relata que não foi dado nenhuma orientação para ele. Este especialista explica que os serviços de impermeabilização podem ser feitos com produtos à base d'água, que são mais seguros. Mas também existem fórmulas com solvente na composição que precisam de cuidados extras. Durante 10 a 30 minutos, o solvente ele fica no ar. Por isso que é recomendado o cliente nem estar no mesmo ambiente durante a aplicação, porque o solvente está no ar. A nossa equipe tentou contato com a empresa contratada, mas ninguém atendeu às ligações. A polícia conseguiu prender o 3º envolvido no sequestro de um empresário no Rio Grande do Sul. O suspeito foi preso ontem à noite no município de Marau, norte do estado. As forças de segurança formaram um cerco para capturar o último envolvido no sequestro do empresário Gilson Trenepol, de 65 anos. Gilson também é vice-prefeito da cidade de Não Me Toque. Segundo a polícia, o empresário foi rendido por criminosos em casa e ficou cerca de 48 horas no cativeiro até ser resgatado. Outros 2 suspeitos já tinham sido presos. No Reino Unido, 2 homens foram condenados hoje por planejarem um ataque armado contra a comunidade judaica do país.
De acordo com a investigação, os britânicos já haviam comprado ilegalmente 2 fuzis, uma pistola automática e cerca de 200 munições. O objetivo dos réus era matar a maior quantidade possível de judeus. A dupla foi presa tentando comprar mais armas. Um dos vendedores era um agente infiltrado da polícia. Ele conseguiu evitar o que possivelmente seria um atentado mais letal da história do Reino Unido. A descoberta reacendeu o alerta das autoridades para o ressurgimento das ameaças representadas pelo grupo extremista Estado Islâmico. O Departamento de Justiça americano divulgou hoje novos arquivos do caso Jeffrey Epstein. Entre os novos documentos, há centenas de vídeos e gravações de áudio. Um deles foi entregue para uma pessoa que afirmou ter uma prova do suicídio do criminoso sexual condenado. Mas uma análise da agência de notícias Reuters concluiu que o vídeo é uma montagem gerada por computador. Jeffrey Epstein foi encontrado morto em 2019 em uma prisão de Nova York. O nome do presidente Donald Trump aparece em alguns dos novos documentos, incluindo o e-mail de um promotor. Ele aponta voos que Trump teria feito no jato particular de Epstein. Trump constava como passageiro em pelo menos 8 voos entre 1993 e 96. As autoridades não acusaram Trump de nenhum crime relacionado a Epstein. O Departamento de Justiça afirmou que alguns dos materiais incluem alegações falsas sobre o presidente. Questionada sobre o e-mail que mencionava os voos, a Casa Branca reafirmou a declaração do Departamento de Justiça sobre as alegações falsas contra o presidente. Trump também reclamou que os arquivos eram uma distração do trabalho que ele e outros republicanos estão fazendo pelo país. A economia dos Estados Unidos cresceu no terceiro trimestre no ritmo mais forte em 2 anos. O produto interno bruto avançou 4,3% na taxa anualizada. No trimestre anterior, o crescimento foi de 3,8%. O resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento dos gastos dos consumidores. Por meio das redes sociais, o presidente Donald Trump comemorou a alta do PIB. Enquanto isso, aqui no Brasil, a prévia da inflação de dezembro ficou em 0,25%. A alta foi puxada principalmente por transporte, vestuário e despesas pessoais. E olha, comer também ficou mais caro nesse mês. No acumulado do ano, o IPCA 15 fecha 2025 dentro da meta estabelecida pelo Banco Central. Almoçar num restaurante pesou mais no bolso do brasileiro em dezembro, alta de 0,65%. Aumentou um pouquinho, mas a gente aperta aqui, aperta ali e consegue. Tem que procurar os lugares, tem lugar bastante que é caro, que aproveita e põe o preço em cima, e aí tem que ficar sempre pesquisando, né? No mesmo mês, quem deixou para comprar passagem aérea de última hora viu os preços subirem mais de 12%. Também ficou mais cara a corrida por aplicativo, 9%. Transporte e alimentação estão no pacote analisado pelo IPCA 15 do IBGE, levantamento considerado uma prévia da inflação oficial. Esses grupos contribuíram para o aumento médio de 0,25% nos preços de dezembro, inferior ao índice do mesmo período do ano passado. É um cenário positivo, né? Se a gente comparar com o comportamento da inflação, aquilo que a gente vinha observando ao longo do ano, e mesmo comparando com o ano passado, é uma sinalização de que a inflação está minimamente comportada no Brasil. No último mês do ano, as carnes vermelhas também ficaram 1,5% mais caras. O vestuário subiu 0,69%. Segundo o IBGE, os 2 grupos foram influenciados pelas festas de fim de ano. O levantamento traz ainda uma outra informação que, segundo especialistas, é favorável à economia do país em 2026. É o acumulado da inflação, que fecha o ano abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A expectativa é que esse percentual seja um sinalizador para reduções na Selic, a taxa básica de juros, hoje em 15% ao ano. Estar dentro dos limites da meta de inflação configura um dos elementos necessários para que as taxas de juros comecem a cair. Não é o único elemento, não é o único fator que o Banco Central olha, mas sem dúvida é um elemento importante para que ele comece a repensar aí a sua trajetória de juros para o ano de 2026.
O presidente Lula participou hoje da cerimônia de posse do novo ministro do Turismo. Gustavo Feliciano é um aliado de Hugo Mota, presidente da Câmara. Após um período de conflitos entre os poderes, a nomeação de Gustavo Feliciano é um aceno de Lula ao presidente da Câmara, Hugo Mota. O novo ministro do Turismo é filho do deputado federal Damião Feliciano, do União Brasil, aliado de Mota. Este é o governo que tem o lado do povo brasileiro. E o turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo. Presidente Hugo, um paraibano assumiu o Ministério da República, é um reflexo incontestável da sua discreta, mas inegável, forte liderança. Mota agradeceu Lula por aceitar a indicação de Feliciano e minimizou os atritos com o Planalto. Dizer, presidente, que a decisão do senhor de atender a indicação do nome de Gustavo Feliciano, ela, antes de tudo, demonstra a sua sensibilidade política e a sua capacidade de agregar. Não tivemos um ano fácil, foi um ano de muitos desafios, um ano de embates, mas um ano que o Congresso Nacional não faltou ao governo do senhor. Nós tivemos aprovações importantes que dão ao senhor a certeza de que o governo encerra o ano muito melhor do que o que iniciou. Gustavo Feliciano assume o lugar de Celso Sabino após uma saída conturbada. Sabino foi expulso do União Brasil por se recusar a deixar o governo. Meses depois, o União Brasil recuou e pediu a vaga de Sabino. O novo ministro simboliza uma reaproximação de Lula à ala governista da União e também ao presidente da Câmara. O Planalto precisa reorganizar a base no Congresso e espera a aprovação da PEC da Segurança Pública e do projeto antifacção ainda no primeiro semestre. Às vésperas do ano eleitoral, Lula também se reuniu com lideranças evangélicas e assinou um decreto que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural. A cultura gospel não tinha o reconhecimento formal no âmbito da política cultural. Isso dificultava a sua inclusão no planejamento das ações e na preservação de suas manifestações. Hoje, nós estamos inaugurando esse momento. Esse decreto se soma a outros gestos que reafirmam o compromisso do Estado brasileiro com a liberdade religiosa, com o diálogo e com o respeito. A Prefeitura de Petrópolis confirmou a morte do servidor público que havia desaparecido numa enxurrada na última quarta-feira durante uma tempestade que atingiu a região metropolitana do Rio. O corpo de Mauro de Oliveira França, de 68 anos, foi encontrado pelos bombeiros em Itaipava, distrito de Petrópolis, ontem à tarde. A vítima seguia de carro para o trabalho quando foi arrastada pela correnteza. O veículo chegou a ser encontrado, mas sem nenhum ocupante. As buscas contaram com o apoio de embarcações, mergulhadores e drones. O servidor público foi enterrado hoje. Agora a gente fala da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa já na próxima semana, dia 2 de janeiro. Nesse ano, o torneio terá transmissão ao vivo da Record, R7 e Record Plus. A Copinha, como é carinhosamente chamada, é um verdadeiro celeiro de craques. Quase todos os ídolos de hoje e muitos do passado disputaram essa competição. O Bruno Lohans está com a gente. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. Um dos favoritos desse ano é o Palmeiras. O time tem revelado craques ano após ano, como o Endrick e Estevão, por exemplo. A base tem sido uma fonte inesgotável de dinheiro para os cofres do clube. E os garotos do Verdão vêm fortes para tentar mais um título. Tempo de férias, mas o ritmo continua intenso no CT do Palmeiras. Agora, a hora é das joias das categorias de base do clube brilharem. No jogo treino contra o União Mogi, foram feitos os últimos ajustes do time alviverde para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do país. A expectativa está muito grande, acho que a gente vai entrar muito forte, entrar para ser campeão. Todo mundo sabe que o Palmeiras entra no campeonato para ser campeão, todos os campeonatos. Vamos entrar bastante focado e em busca do título. O Palmeiras é um celeiro de craques. Só em 2025, o clube vendeu 9 jogadores revelados na base que disputaram a Copinha nas últimas edições, como o atacante Estevão, atualmente no Chelsea da Inglaterra.
Com as negociações, o Verdão arrecadou mais de 500 milhões de reais. Lucas Andrade vai para a 3ª edição de Copinha no comando do Palmeiras. E a gente entende que cada geração gera uma nova expectativa para o torcedor palmeirense e para todo mundo que acompanha. Então a gente fica feliz de mais uma vez estar fazendo a transição dos jogadores, de estar oportunizando novos meninos a serem conhecidos, a vestirem essa camisa. Uma competição que, como eles mesmos gostam de dizer, é a Copa do Mundo da base, e a gente, numa Copa do Mundo, tem que jogar todas as nossas forças. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro sub-20 e vai em busca do 3º título da Copinha, depois de levantar o troféu nas edições de 2022 e 23. O time estreia no dia 5 de janeiro contra o Monte Roraima, na Arena Barueri. Lembrando que a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, terá transmissão da Record, R7 e Record Plus. Para finalizar, uma notícia sobre o campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. O clube anunciou a saída do executivo de futebol, Fabinho Soldado. Ainda não há informações sobre quem vai assumir a função, nem para onde Fabinho Soldado vai. Cris, Edu. Obrigado, Bruno. Parentes e amigos se despediram hoje da primeira Miss Universo brasileira, que morreu ontem, no Rio Grande do Sul. Ieda Maria Vargas tinha 80 anos e estava internada na UTI em Gramado, Serra Gaúcha. A causa da morte não foi divulgada pela família. Ieda nasceu em Porto Alegre. Aos 18 anos, se tornou a primeira brasileira a conquistar o Miss Universo, em 1963. Quando voltou ao país, foi recebida com festa em Brasília, no Rio de Janeiro e na capital gaúcha. Aos 55 anos, Ieda sofreu um AVC e ficou com sequelas na fala. Nas redes sociais, o perfil oficial do Miss Universo prestou condolências à família e desejou que o legado da brasileira continue a inspirar gerações futuras. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Chega essa época do ano e o que mais aparece é motivo, desculpa mesmo, para ir às compras. Um presente para um familiar, uma lembrancinha para um amigo e, é claro, roupa nova para as festas. O Edu está gastando muito, Edu? Eu ganhei hoje um mimo da Cris. Obrigado, viu, Cris? Esse aumento das vendas no comércio brasileiro animou o setor, que espera movimentar mais de 70 bilhões de reais agora, no final do ano. O Fernando acabou gastando um pouco mais do que imaginava nas compras para as crianças da família. Era um para cada, mas pai babão, eu vi o que ela queria, depois eu vi o que é a cara dela, acabei pegando. E ainda falta coisa aqui ainda. Faço da minha esposa e da minha sogra. A Jéssica deixou as compras para a última hora. Mesmo assim, não esqueceu de ninguém. Mas hoje foi uma lembrancinha para minha mãe, para o amigo da filha, que faz aniversário amanhã, para minha sogra e só. Agora está atrás de uma roupa para minha filha mesmo. Neste ano, a Confederação Nacional do Comércio projeta o maior volume de vendas do varejo dos últimos 10 anos. Segundo o levantamento, as vendas do fim do ano devem ultrapassar 72 bilhões de reais no Brasil em 2025. É um aumento de mais de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento, ainda é considerado modesto. As condições de consumo no final do ano, elas estão apresentando sinais divergentes. De um lado, o mercado de trabalho com números bastante positivos e de outro, as condições de crédito bastante deterioradas, com a taxa de juros bastante elevada e o endividamento muito elevado da população. Procurei comprar só o que a pessoa estava precisando para uma lembrança, né? Para não passar a data em branco. Foi bem contida a minha conta. Os setores que mais registram aumento nas vendas são o de vestuário e o de alimentos. Juntos, respondem por cerca de 75% de toda a movimentação financeira do varejo. E a expectativa é que até o final do dia a gente consiga atingir a nossa meta. As bolsas a gente teve reposição hoje de manhã, chegou coisa nova, porque ontem já tinha esgotado. O chocolate é um produto muito gostoso de trabalhar e muito fácil de trabalhar. Ele agrada praticamente a 100% dos paladares das pessoas, é praticamente um presente sem erro. As compras de última hora também refletem no trânsito, que fica mais intenso perto dos centros comerciais. A cidade de São Paulo chegou a registrar quase 500 quilômetros de lentidão, cenário que começa a mudar a partir de hoje. As pessoas acabam viajando para o Natal, para o interior, então isso já diminui o fluxo. A gente já percebe na cidade que está uma fluidez mais tranquila.
E o fluxo de carros, motos, caminhões e ônibus nas estradas brasileiras, hein? Está mais do que intenso nessa época do ano. E com o trânsito mais carregado, acidentes e imprudências ao volante são comuns. Para tentar diminuir essas ocorrências, policiais rodoviários usam câmeras e drones que identificam irregularidades para multar motoristas. Motoristas fazem ultrapassagens proibidas na BR-153, próximo a Jaraguá, em Goiás. O vídeo monitoramento é uma das novas ferramentas que a Polícia Rodoviária Federal vai usar para coibir esse tipo de infração de trânsito neste fim de ano. Se uma pessoa ultrapassa um local proibido, onde há vídeo monitoramento, a chance dela ser autuada por essa conduta é muito grande. A medida tem como objetivo reduzir o número de acidentes graves nas rodovias. Em Goiás, só neste ano, 194 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais. O número representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 171 mortes. Até agora, foram mais de 10 mil flagrantes de ultrapassagens proibidas no estado. Em todo o país, foram quase 180 mil infrações. O ranking de multas é liderado pelo excesso de velocidade, com quase 6 milhões e 200 mil registros. Além da prudência ao volante, o motorista precisa lembrar de fazer a manutenção preventiva do veículo antes de pegar a estrada. Questão de segurança, né? Igual nesse tempo chuvoso, corre risco de ter uma aquaplanagem, né? Um desgaste excessivo dos pneus. Em Santa Catarina, os agentes da PRF usam drones para fiscalizar as rodovias federais. Condutor com camisa branca sem cinto. Esse flagrante foi feito na BR-101. Assim que identificam uma infração de trânsito, as equipes repassam as características do carro e do motorista para que outros policiais localizem a placa na imagem do drone e apliquem a multa. A gente consegue visualizar se o condutor está sem cinto, se ele está manuseando o telefone celular. E dependendo das condições climáticas, a gente consegue ver, inclusive, se tem alguém no banco de trás sem cinto de segurança também. Em Santa Catarina, todas as delegacias da Polícia Rodoviária Federal possuem equipes especializadas na operacionalização de drones. A tecnologia começou a ser utilizada para fiscalização no estado no ano passado. O drone, aos poucos, vai sendo percebido pelo motorista brasileiro como um aliado da atividade policial e o motorista pode ter certeza que, eventualmente, ele vai estar circulando numa rodovia e vai estar sendo observado pelas alturas. Na Bahia, a BR-324 é o principal eixo rodoviário entre Salvador e o interior do estado, com fluxo diário de 245 mil veículos. Mas as condições da pista colocam em risco os motoristas, sem falar no prejuízo financeiro. Este caminhoneiro perdeu 2 pneus ao passar pelos buracos e gastou R$3 mil para fazer a troca. Cheio de buraco, quebra carro, quebra tudo, só falta arrancar os painéis fora. Buracos no asfalto, o mato sobre as placas de sinalização e trechos desnivelados estão entre as principais queixas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as BR-101 e BR-116, nos trechos que cortam a Bahia, estão entre as 5 rodovias federais com maior número de acidentes com morte. Roberto é engenheiro. Ele conta que só viaja durante o dia por causa dos riscos. Muito buraco, a gente tem que desviar e às vezes esses desvios é que provocam os acidentes, não é só velocidade. Buracos, rachaduras e até remendos no asfalto. Esse é o cenário na MG 155, que liga Betim a Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. É falta de sinalização. Aqui, por exemplo, não tem acostamento. Muito ruim, muito precária mesmo. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país, mas a maior parte não está em boas condições. A Confederação Nacional dos Transportes analisou 97 trechos de rodovias estaduais aqui em Minas Gerais. Desse total, apenas 7 foram considerados bons ou ótimos. A maioria está em situação regular, ruim ou péssima. As estradas realmente está difícil de rodar por elas. Em Mato Grosso do Sul, o atropelamento de animais é uma grande preocupação nas estradas. Só na BR-262, que dá acesso ao Pantanal, são registrados, em média, 3 mil casos por ano. Esse tipo de acidente também traz riscos para motoristas e passageiros.
O atropelamento geralmente acontece quando animais, como tamanduás e antas, tentam atravessar para o outro lado da pista. Nas rodovias federais do país, 73 pessoas morreram este ano, vítimas de acidentes com bichos nas estradas. Se avistar o animal, reduzir a velocidade, evitar o uso do farol alto e da buzina, isso pode acabar estressando e confundindo mais o animal. E sempre evitar aquelas manobras que possam colocar em risco, indo para a faixa contrária, se o fluxo estiver intenso. Para essa redução repentina ser eficiente, já tem que estar andando devagar, viu? Porque todo mundo quer terminar bem o ano, com saúde e feliz da vida, não é mesmo? É isso mesmo. Vamos juntos. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição você confere no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem retrospectiva dos famosos. Não perca! Ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.